A louca falando com áudio fechado, né? Esses conectivos aqui que eu tinha colocado para vocês, eles podem ser utilizados para introduzir um detalhamento, tá? Mas é qualquer tipo de detalhamento? Não, ele vai ser utilizado para introduzir um detalhamento que seja uma justificativa, tá? Precisa ser do tipo de justificativa. Uma coisa que eu acabei lembrando é que muitos de vocês estão colocando detalhamento de justificativa, tentando colocar. Só que é assim, coloca o visto que, bonitinho, só que o que você coloca depois do visto que acaba não sendo uma justificativa. Eu vou dar um exemplo. Repare, viu? Tem gente que coloca assim, ó. A mídia por ser só um exemplo, tá? Tem gente que coloca assim, isso é errado, viu? Estou colocando um exemplo de como não fazer. A mídia, por ter finalidade de divulgar, deve fazer não sei o quê. Quando você coloca por ter finalidade de divulgar, isso não é um detalhamento. Aí você acha que, eu coloquei o por, já é, né? Já vai ser um detalhamento. Não é. Quem consegue saber me dizer por que que isso aqui não é um detalhamento? Ele não traz o sentido de justificativa. A verdade é essa. Mas qual é o sentido que é colocado aqui? Que não é de justificativa. Quem sabe identificar? É do agente? Não, também não. É do efeito, né? Como é? Do efeito. Do para quê? Exatamente. Exatamente. Por ter a finalidade é efeito, objetivo. Como é que eu vou botar um objetivo dentro do meu detalhamento? Tá? Então, tem gente que está fazendo isso. Acha que colocando, só porque colocou um conectivo, qualquer coisa que colocar depois do conectivo é um detalhamento, não é assim? Não, gente, vamos com calma. Tem gente que acha que é assim, ó. Eu botei o visto que, aí eu boto lá. Visto que tem o objetivo de, deixa eu ver, visto que tem o objetivo de ajudar a população. Eu já vi muito assim. Não é um detalhamento. Aí a pessoa acha que, eu coloquei o visto que, já coloquei o visto que, então o que eu colocar aqui, pronto, já é um detalhamento. Não é, por quê? Porque ele está no sentido de finalidade. Ele não está no sentido de justificativa. Então, se você decide que vai colocar uma justificativa e decide que vai colocar um desses conectivos, você tem que entender que o que você vai escrever depois precisa ser uma justificativa mesmo. Tem que ter um sentido de justificativa. Cuidado com isso, cuidado. Isso é uma falha comum na proposta de intervenção, mas vocês acabam falhando também no decorrer do texto. Põe um conectivo, aí acha que porque colocou aquele conectivo, qualquer coisa que colocar depois dele vai ter o sentido. Não, tem que olhar direitinho, tem que selecionar o sentido daquilo que você vai escrever, tá? Cuidado. Se você for colocar uma explicação, você vai colocar o quê? É uma fome extrema, até fareja ele tá. Como é? Foi comigo? Quem foi que falou? Então aí, com o áudio aberto, tá uma respiração braba aí. Acho que tem alguém com o áudio ligado.
Pronto, já desativei de todo mundo. Eu acho. Professora ditadora. Tá, é assim. Pronto, desativei de todo mundo. Então, a explicação, quando você for usar, você introduza pelo que e seus variantes, que vai ser o qual, a qual, os quais, as quais. Certo? Então, introduzam sempre com essas expressões aqui, tá? Se for uma explicação. A justificativa você introduz por esses, ou pode introduzir por qualquer um outro que esteja na tabela de elemento coesivo que traga o sentido de justificativa, tá? É só procurar lá na tabela, que ele diz, né? E aquele sem sentido de justificativa. Então, se for explicação, você vai colocar, introduzir por esses aqui, certo? O qual, a qual, os quais, as quais. Tem outras variantes também, mas essas são as principais. Então, por exemplo, você coloca assim, deixa eu ver. Deve investir em campanhas, vírgula, que foquem em informações sobre não sei o quê. Aí o que, né? Ele já está especificando, né? Dando uma explicação sobre... É hoje o dia. Espera aí, gente, tem uma criança aqui me atrapalhando. Espera aí, só um instante. Voltei. Então, vai colocar uma explicação, introduz por um desses, né? Uma dessas expressões. Pode ser o que em seus variantes aqui que eu coloquei para vocês. A especificação é o mais fácil porque a gente não tem grandes possibilidades sobre essa questão da especificação. Você vai colocar palavras ou expressões, tá? Que indiquem lugar, que é o que a gente chama de adjuntos adverbiais de lugar, tá? Em cidades pequenas, em escolas, em bairros de periferia, vejo que vocês estão indicando um lugar, né, onde vai ser feito aquilo. Então, isso vai ser considerado um detalhamento, ok? Clareou mais? Clareou para quem estava com dúvida sobre detalhamento? Sim. 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 Tipo, professor, uma Sim. dúvida aqui. O exemplificar, tipo, um agente que nem o governo e usar o quê? Para o quê? Especificar É, não dá, porque é de lugar, ó. não, exemplo. Um exemplo? Espera aí, que minha tela É. ficou preta. Deixa eu voltar. Voltou. Um exemplo do governo? Não tem como. Não. Porque o governo é o governo, né? O governo é o governo. Ele não tem... As ramificações são os ministérios, mas aí não fica com sentido eu colocar o governo como, por exemplo, o Ministério da Educação. O Ministério da Educação não é governo, embora faça parte. Fica estranho. Nem tudo, ó, você tem que entender o seguinte, nem tudo dá para dar exemplo. Nem tudo dá para especificar. Nem tudo dá para explicar. Então, você vai ter que olhar o que dá para cada elemento que você colocou, né? A mídia. A mídia dá para especificar, ou para especificar não, dá para exemplificar, né? Porque dentro da mídia eu tenho várias ramificações ali, dá para eu dar exemplo. Mas, dependendo de se for outro agente, talvez não dê. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que nem tudo que a gente escolhe como elemento, como agente, como ação, como meio, vai se encaixar em todos esses. A gente vai ter que saber escolher, né? O qual fica legal como um exemplo, o qual fica legal com uma explicação, o qual fica legal com uma justificativa,
tá? Por exemplo, a justificativa, ela fica legal para a ação. Não significa que eu não posso justificar outra coisa, mas ela na ação fica legal. A justificativa também fica legal no agente. Quando vocês colocam assim, aquele século X, a mídia, por ter grande poder de influência, é uma justificativa, né? Você está dizendo, olha, eu escolhi a mídia porque ela tem grande poder de influência, estou justificando. A especificação, ela vai se encaixar melhor na ação ou então no meio. Ela se encaixa melhor. Você nunca vai conseguir especificar um agente. Não rola. A explicação, ela fica mais legal na ação ou no meio. Fica melhor, tá? Mas aí, ó, são apenas hipóteses, possibilidades, tá? Isso não é uma regra, viu? Não anotaram essas coisas que eu falei. Será que anotaram? Será que anotaram isso? Depois vão assistir a aula novamente. Bom, o detalhamento do efeito eu não tinha explicado para vocês ainda. Oh, meu Deus, minha tela. Voltou. Eu não tinha explicado Professora, ainda. Oi. esse detalhamento do efeito, eu pesquisei um pouquinho ele. Ele é um pouquinho mais complexo, é? Como é ele? Ele é o O mais pessoal simples. não usa muito. E é. É o mais bobo. Eu vou explicar ele agora. Vamos lá. O detalhamento do efeito, ele é o único diferente, tá? O efeito não dá para você detalhar dessas formas aqui. A gente chama de efeito do efeito. Como assim, né? O que é o efeito do efeito? Lembrem, o efeito é uma finalidade, né? Então, eu vou colocar com o objetivo de não sei o que, não sei o que. Só que, depois dessa finalidade, eu vou colocar mais outra finalidade. É por isso que a gente chama de efeito do efeito. Então, é o seguinte, eu vou pensar, depois que isso aqui acontecer, que essa finalidade que eu propus aqui acontecer, o que pode ser feito em consequência disso? É como se fosse uma consequência de tudo que você apresentou ali, tá? Uma consequência, algo que vai acontecer depois do efeito. Deixa eu ver se eu coloquei algum exemplo aqui prático, né? Para ficar mais fácil. Aqui, ó. A fim de que os jovens tenham acesso ao cinema. Isso aqui é o quê? O efeito, tá? A fim de que os jovens tenham acesso ao cinema. Para que possam se beneficiar da cultura cinematográfica. Ó, aqui não vai ser contado como efeito mais. Essa parte aqui, ela vai ser um complemento desse efeito que eu coloquei. Então, vai ser um detalhamento. É o que a gente chama de efeito do efeito. Ou seja, depois que os jovens tiverem o acesso ao cinema, vai acontecer mais outra coisa. Eles vão se beneficiar da cultura cinematográfica. Mais alguma coisa vai acontecer. Você pode colocar dois conectivos de finalidade. Um para introduzir o efeito e o outro para introduzir o detalhamento. A fim de que os jovens tenham acesso ao cinema, ó, o efeito. Só que depois que os jovens tenham acesso ao cinema, o que é que ele vai acontecer? Para que utilizem o cinema em suas vidas. Vejam, aqui eu coloquei o seguinte. Eu esqueci de colocar que isso aqui é uma falha. Vou explicar para vocês por quê. O que eu coloco no detalhamento do efeito não pode ser igual ao que eu coloquei no meu efeito. Observem esse exemplo aqui de cima. Ó. Os jovens vão ter acesso ao cinema. Depois disso, eles vão se beneficiar da cultura cinematográfica. São informações diferentes. São informações diferentes. Primeiro vão ter acesso ao cinema. Depois disso, vão se beneficiar do cinema, tá? Só que, observem aqui essa situação. A fim de que os jovens tenham acesso ao cinema. Primeiro, eles vão ter acesso ao cinema. Para que utilizem o cinema em suas vidas.
O sentido aqui é o mesmo. Ó, ter acesso ao cinema e utilizar o cinema não é a mesma coisa? Não tem o mesmo sentido? Então, vocês têm que prestar atenção nisso. O efeito do efeito, ou seja, o detalhamento, ele não pode trazer a mesma informação que você colocou lá no efeito. Tem que ser uma informação a mais, tem que ser uma consequência daquilo que você já apresentou. Não pode ser a mesma informação, tá? Eu vou colocar outra para vocês na hora de estudar. Na hora de vocês estudarem, vocês observem, tá? O que é considerado detalhamento e o que não é. Pronto. E aí? É difícil fazer o detalhamento? Eu não achei. É complicado. Eu não acho, não. Eu acho complicado. É complicado. Eu acho Eu complicado achei. fazer esse último, porque é um negócio meio repetitivo, eu faço os outros. É verdade, eu também. No caso do efeito, você acha mais O difícil do do efeito, efeito, né? professora. Porque para mim parecem informações repetitivas, mesmo a primeira. Ah, entendi. Eu também acho, né? Mas eles não acham, tudo bem. Tem outra forma de fazer isso. Você pode pegar aqui, por exemplo, eu peguei essa informação, eu copiei e colar aqui. Eu peguei essa informação, que é o meu efeito, aí eu posso fazer assim. Isso é considerado também. Aí eu ponho um ponto, aí eu posso colocar assim, e vou colocar o que é que a gente espera que aconteça. Sabe aquela finalização que todo mundo coloca? Isso aqui é na última linha, tá? Última linha do texto. Aquela finalização que todo mundo coloca, que parece um conto de fadas. Todo mundo foi feliz para sempre. Aí você coloca assim, o problema da falta de acesso ao cinema será resolvido no país, no Brasil. Aí o que acontece? Você coloca aquela frase de efeito como se aquele problema todo tivesse sido resolvido e todo mundo foi feliz para sempre. Todo mundo faz isso no texto, né? Todo mundo finaliza dessa forma. Coloca assim, espera-se que não sei o quê, né? Assim, o problema da falta de acesso ao cinema será um problema que será resolvido, né? Não estou conseguindo fechar um raciocínio aqui. Mas são aquelas frases de efeito que vocês finalizam os textos de vocês. Aí coloca aqui o assim, pode ser o assim, pode ser dessa forma, tá? Qualquer um de finalidade, certo? E aí, logo em seguida, o que você colocar aqui, que espera que aconteça, vai ser considerado um detalhamento também. Vai ser considerado o detalhamento do efeito, tá? E aí? Deu para entender? Achou melhor? Achou pior? Eu uso mais ou menos isso no parágrafo da argumentação. Uhum. Muita gente usa para finalizar mesmo, sabe? O texto. É uma forma legal, uma forma de fechar ali a ideia do texto e também, consequentemente, já está colocando um detalhamento, tá? Isso é uma forma muito legal. Deixa eu ver o que mais. O que é isso aqui? Ah, tá. Eu coloquei aqui palavras que vocês podem usar. A aula está longa hoje, credo. Eu coloquei palavras que vocês podem utilizar para introduzir a ação, o meio e o efeito, tá? A ação, verbos, tá? Verbos, sempre verbos. Deve, necessita, é imprescindível que, é necessário que, cabe a não sei quem, tá? Utilizem essas expressões para introduzir a ação de vocês. Para introduzir o meio, a gente não tem grandes possibilidades.
A gente tem por meio e por intermédio. Eu acho que eu coloquei mais um aqui em cima. Acho que mediante, foi mediante. Vou colocar aqui, mediante. E a gente não tem muitas alternativas aqui não, tá? Para introduzir o meio. O efeito, qualquer elemento coesivo de finalidade, tá? Coloquei aqui algumas sugestões, mas vocês podem procurar lá na tabela de elemento coesivo. Para quê, a fim de quê, com a finalidade e tal. Qualquer um de finalidade. Por fim, como é que vocês vão conseguir organizar a proposta de intervenção? Apresente cada proposta em períodos diferentes. Então, se você vai colocar duas propostas, coloca uma num período, põe um ponto e inicia a outra proposta. É em períodos diferentes, nem em parágrafos diferentes não, tá? Períodos diferentes. Utilize apenas informações indispensáveis, ou seja, o que não tiver lá no projeto de texto não vai para o texto, na proposta de intervenção que eu estou falando, tá? Então, se não escreveu lá no planejamento do seu texto, não tem por que você acrescentar no seu texto. Só é para colocar dentro da proposta de intervenção aquilo que está dentro do projeto de texto. Nada de acrescentar informação, nada a ver, tá? Utilize os elementos coesivos adequados para cada elemento, ou seja, para cada um desses, ação, meio, efeito e tal, essas palavrinhas aí, você vai olhar quais são as palavrinhas adequadas para iniciar cada um, tá? Então, é se atentar aqui. Quais palavras eu utilizo para introduzir cada elemento? Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas eu sempre falo nos atendimentos, é manter a ordem que está lá. Deixa eu pegar aqui o projeto de texto, que eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, rapidinho. Pesquisei ele aqui. Porque para muitos de vocês ainda está confuso essa questão de como levar as informações do projeto de texto para o texto de vocês. Só um instante. Eu vou reproduzir ele aqui. Veja, vamos lá. Vocês têm dificuldade de pegar o que está aqui e levar para lá, né? Essa é a dificuldade de vocês. É pegar o que está aqui planejado e colocar para lá. É como eu falei para vocês. Vocês têm que formular o texto antes de ir para lá. Por exemplo, aqui eu coloquei como agente o governo. Coloquei como ação investimento, deixa eu ver, investimento na estrutura das escolas. Aí aqui eu coloquei, sei lá, por meio de incentivos fiscais para não sei o quê. Eu tenho que unir tudo para ver como vai ficar. Então, quando eu coloco aqui o agente, é muito importante que eu já escreva do jeito que eu quero levar para lá. Então, em vez de eu colocar aqui só o governo, eu coloco, é imprescindível que o governo. Eu não coloco só o governo. Isso é uma dica, gente, para quem está com essa dificuldade, tá? Quem já consegue ir direto, tranquilo. Ó, é imprescindível que o governo, aí não completa. Aí eu venho para cá. Invista em não sei o quê, não sei o quê. Já escreva a frase do jeito que eu vou levar para lá. Aí eu venho para cá para o meio. Por meio disso, disso e disso. Já coloco por meio, né? O objetivo dessa proposta é não sei o quê, não sei o quê. Ou então, com a finalidade de não sei o quê, não sei o quê. Depois, gente, é só juntar. A frase já está formada. O período já está formado aqui. Leva para lá. Levo para lá. Coloco um ponto. Terminei de fazer, coloco um ponto. Aí eu vou para a segunda. Vou para o segundo pontinho aqui. A mídia precisa fazer não sei o quê, por meio de não sei o quê, a fim de que aconteça não sei o quê, não sei o quê. Vou pegar
tudo que está aqui no pontinho 2 e levar para lá para o meu texto em outro período diferente. Lembrando, é em outro período, não é em outro parágrafo. É dentro do último parágrafo, tá? E o detalhamento, professor, onde é que eu boto? Você vai primeiro definir, ó, detalhamento do. Aqui você tem que escrever. Eu estou detalhando quem? A minha ação? Pronto, vou escrever aqui, detalhamento da ação. Estou detalhando o meu meio? Escrevo aqui, detalhamento do meio, tá? E escrevo aqui meu detalhamento. Onde eu vou botar? Ah, se eu coloquei aqui que é detalhamento do meio, então o que está escrito aqui nesse primeiro pontinho vem depois do que está aqui, do meio, logo em seguida. Deu para entender, gente? É difícil fazer isso. Eu vai entender agora. Isso aqui é uma receitinha. É uma receita. É uma receitinha, só que assim, é aquela receita que você vai ter que ficar alterando os ingredientes, né? Dependendo do tema, você vai ter que alterar os ingredientes. Mas o modo de preparo é sempre o mesmo. A gente só vai alterando os ingredientes da receita. Ok? Se não der errado, né? Glória a Deus, né? Não, não vai dar errado, não. Vem Jesus Cristo. Não vai dar errado. E aí, gente, a aula hoje foi extensa, mas me digam, deu para clarear? Agora, Deu, sim. deu. Agora sim, ficou mais claro. Ó, O detalhamento, principalmente, estava bem complicado para mim, entendi. Graças a Deus. pronto. Eu acho que nas próximas redações eu já vou ver progresso da maioria de vocês. Eu fico chocada que eu terminei agora a explicação do conteúdo e teve gente que já saiu. Deixa eu ver Deixa eu ver quem era. Ah, gente. Tem a parte do tema, A curiosidade mata, viu, professor? mas eu vou saber. Se eu olhar nome por nome aqui, eu lembro. Já sei. Já sei, já tenho certeza de quem foi. Bom, vocês fiquem pensando que eu não fico com o meu olho atento em vocês, viu? Presta atenção em tudo. Bom, deixa eu colocar aqui a nossa proposta de hoje. E eu espero que ninguém me xingue. Eu já tô Desafio... com medo. Desafios de combate ao desaparecimento de pessoas no Brasil. Jesus Cristo. Minha Repertório eu quero ver agora. Já tô. Então, É verdade. Esse Será? tema foi. Esse Sem daí a gente vai ter que palavras. sequestrar alguém pra depois fazer. eu vou botar logo o Salve Jorge, o tráfico de pessoas. Pronto. Já tem um repertório. Vamos lá. Palavras-chave, vamos. Desafios, combate, desaparecimento de pessoas e Brasil. Brasil. Espera aí. É desaparecimento ou desaparecimento de pessoas? Junto. Desaparecimento de pessoas. Desaparecimento de pessoas. Desaparecimento de Ah, tá. pessoas. Exatamente, é junto, tá? E aqui é desafios e combate ou desafios de combate? Desafios de combate. combate. Né? Quem acha que é separado? Ninguém. Ó, não precisa utilizar a expressão do mesmo jeito que está aqui, não. Se você quiser utilizar lá no texto, por exemplo, o Brasil precisa enfrentar desafios para combater não sei o quê. Não precisa ser expressão do mesmo jeito que está, não. Você pode fazer alguma adequação, fica com o mesmo sentido, tá? E quiser separar também, você pode colocar que o país enfrenta esses desafios e que precisa combatê-los. Também dá para colocar separado, tá? Não precisa necessariamente colocar os dois juntinhos assim, não. Bom, vamos lá.
que no texto 1 ele traz dados, né? Ele faz uma contextualização do panorama no país com relação ao desaparecimento de pessoas, né? Ele traz dados, ele faz um panorama histórico também sobre o problema, né? Ele faz uma contextualização com dados, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Porque esse texto, ele é mais ilustrativo, sabe? Para contextualizar, para você entender melhor o tema, né? Ele não traz necessariamente argumentos. Pode ser que você encontre, claro. Aqui, por exemplo, estou vendo aqui, a gente vai poder conseguir encontrar alguns, mas o objetivo desse texto mesmo é mais fazer um panorama, né, de como o problema ocorre no nosso país. Eu vou ler essa parte aqui que eu acho importante. Ele diz o seguinte: quando falamos em desaparecimento de crianças e adolescentes, a estatística oficial aponta para 40 mil casos por ano. Entre as causas está o tráfico, feito por quadrilhas, para a venda de órgãos, trabalho escravo, prostituição ou adoção ilegal. Então, qualquer um desses aqui pode ser considerado um desafio, pode ser considerado um argumento, tá? Só que lembre que aqui ele está falando de crianças e adolescentes. E o nosso tema, ele está falando de desaparecimento de pessoas, ou seja, é mais geral, tá? Mas se você quiser colocar, por exemplo, tráfico de órgãos como um desafio, não tem problema não, tá? Prostituição, até porque a prostituição também envolve adultos, né? Quando eles sequestram essas pessoas, até adultas, para a prostituição também. Só a adoção que está mais voltada para crianças e adolescentes, né? A gente sabe, isso não envolve os adultos. O trabalho escravo também envolve os adultos, então pode ser também considerado um argumento, tá? É claro para vocês, assim, na cabeça de vocês, o que é o problema do desaparecimento? Vocês conseguem visualizar e entender direitinho o que é esse problema que a gente vai discutir, desaparecimento de pessoas? Ou fica vago ainda para vocês? Eu acho que fica um pouco vago por conta que tem algumas ramificações, né, não? Tipo, desaparecimento pode ser várias coisas. Não, desaparecimento por diversos motivos, vai envolver todos os Isso, motivos. isso. É porque o tema é amplo mesmo, viu? Mas aí vão entrar todos os motivos. O tráfico, o mundo do crime, de maneira geral, né? Vai entrar esses problemas que eu apontei aqui, como venda de órgãos, enfim, todas as situações que envolvem o desaparecimento, tá? O texto 2, ele traz uma lei que foi instituída em 2019, uma lei recente, que ela se chama Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Essa lei foi criada, né, para realmente tentar combater, né, esses casos, tentar diminuir os índices de desaparecimento de pessoas no país, tá? E ele diz o seguinte: ele cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, ou seja, não existia. Tá vendo? O que é esse Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas? Em todos os estados, municípios, eles vão ter, os órgãos policiais, né, vão ter acesso a esse cadastro, esse sistema. E aí, se uma pessoa desaparece em um determinado estado, em um determinado município, essa pessoa ela vai ser notificada nesse cadastro e ela pode ser procurada em qualquer lugar do país, porque os outros órgãos de outros estados vão ter acesso, né? E antes não tinha isso. Antes, por exemplo, se a pessoa estava desaparecida dentro daquele estado, as buscas ficavam só ali, né? E agora não, com o cadastro, eles podem expandir a procura
porque agora outros órgãos de todo o país vão ter acesso, vão saber que aquela pessoa está desaparecida, porque até então não aparecia no cadastro de outros órgãos fora dos estados. Deu para entender? Deu. Sim. Aí ele Sim. coloca aqui que ele altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele faz algumas alterações ali no Estatuto, tá? Faltam 2 minutos, mas eu vou continuar. Nos artigos, ele vai dizendo, eu não vou ler todos, vou tentar resumir, mas nesses artigos ele vai dizendo o que é que se pretende fazer, né? O que é que deve acontecer a partir da criação dessa lei. Então, por exemplo, aqui ele coloca: a busca e a localização de pessoas desaparecidas devem ser realizadas preferencialmente por órgãos investigativos especializados e tem que ser em caráter de urgência, porque antes não era, né? Então, veja, ele já instituiu na lei que agora sim, desapareceu, aquele órgão ali tem que colocar como prioridade o desaparecimento da pessoa. Tem outros casos para resolver. Fica para depois. Primeiro, vamos tratar do desaparecimento de fulano, de cicrano, tá? E outra coisa que ele colocou é que quem deve investigar são os órgãos especializados nisso, porque antes qualquer órgão, né, que fizesse parte da segurança pública poderia, né, investigar. E agora não, tem que ser um órgão especializado, porque ali vão ter profissionais treinados para isso, né? Capacitados para isso. Deixa eu ver aqui. Aqui ele coloca o que deve ser feito, tá? O que vai ser desenvolvido, na verdade, com a criação dessa lei. Falta 1 minuto. Eu vou finalizar e a gente retorna, tá? Para a última parte da aula.